Olá, meu nome é João Vitor e eu vou estar explicando sobre os diagramas do nosso projeto. Bom, primeiramente, estou apresentando já o diagrama de sequência. No caso, eu vou estar dando o exemplo do diagrama de sequência de cadastrar uma área, né, que é realizado pelo administrador. Basicamente, o diagrama de sequência serve para mostrar como os objetos interagem ao longo do tempo, né? Então, seguindo nessa sequência aqui, de cima para baixo, mostra a sequência de processos, basicamente, em que os objetos vão estar interagindo, né? Como, por exemplo, o administrador, que ele realiza o login e ele interage com o sistema, que no caso, né, seria no projeto, né, seria a classe usuário, user service simple e tal. Em seguida, ele é validado as credenciais dele lá e é pego no banco de dados e é dado o status, ok. Caso o status não seja ok, ele não esteja cadastrado, não tenha um login, aparece uma mensagem de erro, né? Em seguida, é mostrado sequências alternativas, vamos dizer assim, que é para a possibilidade do que ele pode fazer. Então, numa sequência alternativa, por exemplo, que ele resolve fazer um cadastro de área, ele coloca informações, a área ela é cadastrada dentro da classe de cadastrar área, e essas informações também são colocadas no banco e tal, e a outra alternativa também é que a área não consiga ser cadastrada, né? Basicamente, este é o diagrama de sequência desse tipo, né? Tem outro tipo de diagrama de sequência também, mas eu vou estar apresentando só esse, para ser mais rápido. Em seguida, temos a classe, o diagrama de classe, que mostra a estrutura estática do sistema, né? Que no caso é tipo como as classes são organizadas e como elas se relacionam, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a classe sensor, que temos três classes relacionadas à classe sensor, que vamos dizer assim, seriam subclasses, né? No caso seria sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor infravermelho. Também é possível ver duas classes que servem como interface, que basicamente elas são uma camada de segurança para a classe missões voo info e usuário source info. Tudo que é info é de implementação, que no caso é a classe implementada para realizar a ação que está na interface, né? Então, basicamente tem isso para missões de voo, para criação de missões de voo e para criação de usuário, né? Para cadastrar e autenticar o usuário e login e tal. Seguindo agora, temos o modelo de identidade relacional, que ele mostra a relação entre as tabelas do banco de dados, né, para compreensão de como o banco de dados está estruturado com base no projeto. Então, por exemplo, tem uma tabela usuário que armazena o ID do usuário, o nome, o e-mail e tal. Seguindo, temos o diagrama de projeto, né, que ele serve basicamente para mostrar como está organizado em pacotes, né. Então, por exemplo, nós temos aqui o pacote de drones, que é tudo que está relacionado aos drones, ao processo de iniciar uma missão de voo, por exemplo, está dentro desse pacote. Porém, é possível ver que os pacotes têm relação com, por exemplo, o drone, que ele tem relação com o pacote de sensoriamento, né? Que é necessário para realizar as missões. Também é mostrado que ele tem relação com o usuário, né? Porque é o operador que vai estar executando a missão. Também ele mostra que o pacote de drones também é relacionado ao registro de dados e ao cadastro de dados, né? Porque os dados são coletados aqui nas missões. E, por último, temos o diagrama de estado, que ele serve para mostrar o ciclo de vida útil de um objeto, que no caso, nosso projeto é o drone, né? Então mostra aqui que ele inicia no sistema e ele entra em estado ocioso, né? E aí ele tem três possibilidades de caminhos que ele pode seguir, né? Que é entrar em manutenção, em ser desativado, ou de iniciar uma missão. Caso ele inicie a missão, ele realiza a missão, e aí ele tem duas possibilidades, né? De estar com falha e ir para manutenção, estar com falha e ser irreparável, ou não estar com falha e voltar a ficar ocioso. Basicamente, esses são os diagramas do nosso projeto. Para a parte do código em si, a gente vai começar com o nosso banco de dados, certo? Que cada classe que a gente criou no nosso modelo de identidade de relacionamento vai receber uma tabela em específica, certo? Ou seja, o usuário, a autorização, o operador, o administrador, tudo mais, cada um com suas próprias características. Por exemplo, o usuário com o ID, o nome e o setor. A autorização vem com uma senha e o role, né? A função de cada um, o cargo de cada um. Assim como o operador e o administrador, que vão estender justamente a isso. A classe de drones, que vai vir o ID, o status e o modelo. Aí a checklist, que vai vir a bateria, o ID, os sensores, e no caso vai fazer a verificação dos sensores que são funcionais, e o drone, o ID do drone, certo? Os sensores como uma classe genérica e que vai se estender para subclasses de sensor de temperatura, umidade e infravermelho. E o cadastro também de áreas, que vai se juntar também com o registro de emissão de voo e o registro de dados para fazer eventualmente o relatório. Partindo para a parte do main, onde a gente vai começar a fazer pelo login, né, a gente tem a seção de cadastro ou para você se logar, certo? Já, caso você já tenha o cadastro. Para você fazer o cadastro, você vai precisar de nome, e-mail e senha, que vai ser guardado, e o seu cargo também, que vai ser guardado também no banco de dados.
Isso para caso seja um usuário novo, né? Agora, caso seja a opção 2, ou seja, você fazer o login, ele vai pedir o seu nome ou o seu e-mail e vai pedir também a senha para você se autenticar. E ele já vai entrar como administrador ou como usuário, dependendo do seu login, já pré-cadastrado, certo? Então, por exemplo, caso você entre como administrador, ele vai pedir o cadastro, vai aparecer um menu que vai pedir o cadastro de área agrícola, cadastro de drone, o agendamento de missão de voo. Você tem essas opções no menu, em que o cadastro de área vai fazer o simples cadastro de área, como, por exemplo, o tamanho, a localização e o tipo executivo. Caso seja para cadastrar o drone, ele vai pedir o ID do drone e a quantidade de sensores, e a partir da quantidade de sensores você vai poder indicar quais sensores você quer. E, por fim, ele vai pedir o agendamento de voo também, para você, no caso, o agendamento das missões de voo, que vai pedir valores como a data, o nome da área e a quantidade de sensores necessários, do mesmo jeito que o cadastro do drone. A partir da parte do operador, ele vai abrir um outro menu que vai pedir que dá duas opções para registrar os dados coletados ou para gerar um relatório básico conforme esses dados coletados, certo? Então aqui bem simples, bem compacto. Partindo para a parte mais separada, a gente tem o drone, o cadastro de área, bem simples. O drone, que vai ter seu próprio ID, a lista de sensores, que é uma lista ligada, e, no caso, é uma lista simples, lista ligada em outro lugar, perdão. E vai pedir para atualizar os status dele, de vez em quando, assim como os getters e setters aqui embaixo. Para o sensor, a gente tem a mesma coisa, esse é um sensor genérico, a gente vai passar pelas subclasses agora. Que a gente vai ter a subclasse de infravermelho, que ele vai verificar se tem algum tipo de praga e vai retornar um valor booleano. Da temperatura, que ele vai verificar a temperatura nessa certa área, certo? Do ambiente nessa certa área. E se ela estiver dentro de um período, ela vai identificar e vai retornar esse valor. E o sensor de umidade, que funciona muito parecido com o sensor de temperatura, só que mostrando a umidade. E por fim, o usuário, que ele vai trazer valores como nome, o ID, o e-mail e o setor, certo? Que isso são todos para fazer o próprio login, certo? A autorização vem de novo com uma senha e um cargo, né? Essa é a ideia toda do login deles. Para os drones, a gente também tem a parte da checklist, que ele vai verificar o limite mínimo de bateria, que está, no caso, em porcentagem, então se for 20% ou menos, ele não vai mandar o drone, ele vai alocar outro drone, e também verifica a quantidade de sensores e se os sensores estão funcionais. Para as questões de voo, é bem simples, ele vai verificar a sobreposição e vai verificar o agendamento da missão para mandar direto os drones. Para que a gente consiga fazer o registro dos dados, que é exatamente essa seção aqui, com os valores de temperatura, umidade e os valores infravermelhos, que são os que a gente registra no drone. E ele vai salvar internamente para fazer o uso no relatório, que a gente vai chegar aqui agora, que vai passar os valores diretamente para o usuário. Na parte de implementação, a gente tem uma inserção básica no banco de dados, para que a gente consiga fazer isso. Então, nas missões de voo, a gente vai pegar o ID da área, vai converter a data, né? Vai chegar aqui embaixo, ele vai converter a data para facilitar o uso dos drones, né? A identificação dos drones, e vai verificar as sobreposições. E por fim, a gente tem aqui o agendamento em si da missão, que a gente vai pegar o ID da área. O drone, a gente vai escolher qual drone a gente vai querer a partir do ID do drone. E a gente vai escolher a data e o ID da missão, que é uma missão já também pré-cadastrada, e inserir o drone na missão. Exatamente. Assim. E passar tudo direto para o banco de dados. Para o usuário, a gente tem diversos pontos aqui para inserir no banco de dados. Primeiro com a autenticação, que ele vai pegar a senha hash e também o nome e o cargo dele. Para cadastrar é a mesma coisa, vai adicionar um valor novo no banco de dados, justamente para isso. De novo, ele passa pela tabela de autorização. A gente também tem como remover os usuários e buscar por outro usuário. Bom, agora só para mostrar que o projeto está sendo compilado, vou apresentar aqui eu estou rodando, né, no GitHub Workspace, né, para mostrar ele rodando. Quando eu criei aqui o código, criamos esse Docker Compose para rodar em Docker o banco de dados, no caso está rodando em Postgres, né. O único problema é que ao realizar aqui, né, Docker Compose, no caso Docker PS, porque eu já coloquei para rodar, mostra aqui que ele está ativo, aí tudo bem. O problema é que ao compilar o código, então aqui estamos compilando o código, ele está saindo para esse out aqui. Ao compilar o código e clicar e usar aqui o comando para ele poder inicializar, o código é compilado, bonitinho. Aí, vamos ver, realizamos o cadastro, colocamos aqui informações. Aí, sei lá, administrador, e quando ativa, dá esse erro ao conectar o banco. Porque o que acontece é aqui no código, que ao tentar conectar no banco, ele não reconhece a situação.
Ele não consegue conectar por algum motivo, não conseguimos resolver isso. Mas o código está sendo compilado.